Abra sua Bíblia, no livro de Josué, no capítulo 1. Se você está usando Bíblia digital, não ceda à tentação de passear pelas notícias, pelas conversas dos amigos. Firme-se na palavra do Senhor, pois esse é um momento exclusivo na sua vida. Mudanças, irmãos, devem impulsionar mudanças. Nesses dias em que nos mudamos para cá, quantas coisas tiveram que ser mudadas de lugar, de aproveitamento. Mesmo quem não esteve muito envolvido no faz e acontece, mas está vendo quanta coisa teve que ser removida, retirada, recolocada. Quantas coisas não devem mais ser peso, não devemos mais carregar. E você se lembra, eu fiz umas 13 mudanças até ir morar numa casa própria. Eu sei exatamente que cada mudança a gente descobre um monte de coisa que já devia ter jogado fora e não leva para o novo local, não é assim? E depois que a gente começa a organizar o novo local, aí descobre que tem coisa que tem que comprar. Sempre tem alguma coisa para ser colocada. E depois a gente tem que se adaptar a uma nova geografia, a novos espaços. Mudança impulsiona mudanças. E nós queremos falar nisso à luz das Escrituras, de 3 momentos de mudança que impulsionaram mudanças que devem ser para nós um chamado hoje, um alerta, um despertamento, para que essa mudança impulsione também estas mudanças que nós vamos falar. Amém? E vamos começar aí no livro de Josué, no capítulo 1. Versículo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Vem mudança por aí, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Agora dispõe-te para se mudar, passar este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Era uma grande mudança que precisava o coração de Josué mudar. E Deus vai dizer a ele: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e corajoso, para teres ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido. E não cesses de falar deste livro da lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo
quanto nele está escrito: então farás prosperar o teu caminho, serás bem-sucedido. Não tu mandei eu? Não sou eu que estou falando contigo? Seja forte, corajoso, não tenha medo. Não se espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Aleluia! Deus está falando com um homem que já lutou muitas batalhas, que sempre foi vitorioso, lutava com o seu braço, com a espada, conduzia os exércitos de Israel e foi vitorioso. Mas agora há uma nova geografia, um novo lugar para ele ocupar. Ele vai sair do deserto, ele vai levar o povo para possuir a terra. E até agora ele era servo, agora ele vai ter que ser o líder. E essa mudança teria que fazer mudar o coração de Josué, porque Josué era forte e corajoso no seu braço. Agora ele teria que ser forte e corajoso para obedecer e fazer tudo como Deus ordenasse. Agora, Josué, para mudar a história, para mudar o endereço, para mudar a geografia, para que as promessas de Deus se cumpram, você tem que ser forte para fazer tudo o que a palavra do Senhor diz. Antes ele estava aos pés de Moisés, ao lado de Moisés. Moisés subia ao monte, ele ficava esperando Moisés descer. Ele era o guarda-costas, vamos dizer assim, de Moisés. Ele estava sempre às costas de Moisés. Moisés entrava no tabernáculo, ele ficava na porta esperando. Para onde Moisés ia? Lá na batalha de Gibeon, Moisés orava e Josué lá dentro, lá embaixo com os soldados guerreava. Então ele sabia usar a força, ele sabia agir como um escudeiro, como um guardador. Mas agora, Deus disse: Moisés morreu, a mudança está vindo, vocês vão sair do deserto, chegou a hora de entrar em Canaã. Mas você vai precisar, Josué, mudar o seu coração e aprender quem te salva é o Senhor. A próxima guerra de Josué não vai ser com espada, não vai ser com lança, não vai ser com guerra, vai ser com trombeta. Josué tem que ser mudado para aprender a obedecer e agir conforme a palavra do Senhor. Então ele aprendeu a ir orar e buscar a direção do Senhor. E diante de Jericó, que era o primeiro desafio, depois, é claro, de passar o Jordão, Deus disse a ele: rodeie a cidade por 7 dias em silêncio. Você tem noção do que é isso para um general de guerra, acostumado com espada, com escudo? Fazer uma guerra só marchando, Deus disse: não faça barulho por 7 dias, só. Deus disse: as muralhas vão cair, só obedeça. E Josué, para levar o povo a conquistar, para levar o propósito de Deus à frente, para viver essa grande mudança, teve que mudar o seu coração e aprender a obedecer. Porque Deus é aquele que ganha as guerras e nem precisa de espada nem de lança. No 7º dia, dê um grito e toque as trombetas, e as muralhas
que ninguém sabia como transpor, caiu. E Josué está lá aprendendo a obedecer. Pelos olhos naturais, Josué era 10. Pelos olhos naturais, Josué era o líder perfeito. Mas Deus chega para aquele homem que todo mundo acha um exemplo de coragem e de fidelidade e diz para ele: toma jeito, seja forte, não se desvie. Josué, Deus não vê como o homem vê. Deus viu o coração de Josué, é hora de mudar. Moisés morreu, foi a grande mudança na vida de Josué. Não tem mais Moisés. Aí Deus o levanta para levar o povo na mudança. 40 anos viveram no deserto rodando. Josué sabia andar no deserto, sabia fazer guerra no deserto, mas não sabia ainda confiar completamente em Deus. E isso faz toda a diferença. Porque ele agora teria que andar conforme a palavra do Senhor. E Deus havia dito a Josué: tudo de Jericó é anátema. Nada deve ser trazido. E porque uma pessoa desobedeceu, na próxima guerra de Josué ele não vai vencer. E quando ele está aperreado sem saber o que aconteceu, e se levanta para perguntar a Deus: por que é que vão dizer as nações sobre nós? Deus disse: desobedeceram. O que foi que Deus disse a Josué? Tem que andar segundo a minha palavra. No deserto, rodando o deserto, eles tentaram ao Senhor, eles desobedeceram ao Senhor, mas agora é uma nova etapa. E eles tiveram que aprender a obedecer todos os comandos do Senhor. Assim como eu e você. Para vivermos os propósitos de Deus, irmãos, nós estamos aqui para pedir a Deus para nos abençoar. Nós estamos aqui para saber o que Deus quer que a gente faça. E naquilo que Deus nos levar, nós seremos abençoados. Deus não é o garçom que está com uma bandeja para dar o que a gente está precisando. Deus tem muito mais do que isso, mas Ele é o nosso eterno Pai, para nos ouvir, para nos orientar e dizer-nos, como disse a Josué: seja forte e corajoso para obedecer. Porque corajoso para sair fazendo as coisas ele era antes. Mas agora não tinha mais Moisés para chamar: ô Josué, não, calma, não é assim não. Agora ele tinha que ouvir a Deus e levar o povo ao propósito de Deus. Então ele tinha que obedecer à voz do Senhor. Nós não temos um Deus de perto, de longe, que fica nos olhando. Nós temos um Deus conosco, irmãos. Essa é a bênção da aliança no sangue do Cordeiro. Ele fala conosco para vivermos essa mudança. Que cada um seja corajoso para obedecer. Quando a palavra de Deus ao nosso coração vier, obedecer é melhor do que fazer qualquer sacrifício. É melhor fazer o que Deus quer, mesmo que pareça ser o que eu não faria. Nunca Josué iria organizar uma batalha com trombeta. Ele organizaria com armas de guerra. Mas do Senhor é a batalha. E nessa mudança, vamos afinar, alinhar o nosso coração. O Senhor disse a Josué: por causa dessa mudança, Josué, medite na minha palavra de dia e de noite. Fale da minha palavra, você tem que se alinhar. Você precisa se alinhar com a minha palavra para que se alinhe com a minha vontade. Alinhados com a vontade de Deus, na palavra de Deus, nós vamos ser prósperos.
Não na prosperidade do mundo, mas naquilo que Deus tem para nós, que é muito além do que pedimos ou pensamos. Josué venceu e fez o povo herdar toda aquela terra, como o Senhor falou. Mas aquela mudança exigiu uma mudança no seu coração. Amém? Feche os seus olhos nesse momento e coloque-se como Josué naquele momento diante do Senhor. O Senhor está nos dizendo, reconciliados, a mudança geográfica aconteceu. Agora sejam fortes e corajosos para obedecer. Aliem-se com a minha palavra. Meditem mais na minha palavra. Ore mais para entender aonde eu estou levando vocês. Porque não há impossíveis em todas as promessas de Deus. Amém? Aleluia! Vá comigo com a sua Bíblia para o livro de Gênesis. Gênesis, no capítulo 21. Versículo 14. Nós vamos encontrar aí o relato de uma mulher que precisou fazer uma grande mudança para viver uma grande mudança. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um pão, um odre de água, pôs nas costas de Agar, entregou-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando pelo deserto de Berseba. Ela saiu da casa de um homem rico. Ela saiu da casa do conforto. Para aqueles dias, ela vivia no que tinha-se de melhor. Agar era uma escrava egípcia que foi entregue para acompanhar a esposa de Abraão como sua serva. Sara e Abraão seguiam a voz de Deus e tinham uma promessa de ter um filho. Mas a velhice dos dois foi chegando e o filho não nascia. Então Sara pensou, havia um costume na antiguidade que se a escrava é minha, tudo que ela tiver será meu. Então ela disse, eu vou dar a minha escrava para gerar filhos com o meu marido. Então será filho de Abraão e meu filho, porque é dela e eu vou recebê-lo, ele será meu também. E assim Abraão e Sara fizeram. Era algo que acontecia na antiguidade, ter filhos a partir das escravas. O menino nasceu, mas não era o menino da promessa de Deus a Abraão. Entretanto, era filho legítimo de Abraão. E quando o menino começou a crescer, lá pelos 14, 15 anos de Ismael, Sara engravida, porque essa era a promessa de Deus para ela. E tem um filho chamado Isaac. Ismael começou o que é que filho mais velho faz com o irmão menor?
perturbar, né? Perturbar o Isaac. E Sara começou a ficar abusada. E disse a Abraão, não dá não, esse filho da escrava perturbando o meu filho. Era filho dela também. Mas ela rejeitou Ismael quando Isaac nasceu. E Abraão ficou perturbado porque os dois eram filhos dele. Mas Deus disse a Abraão, o que Sara está dizendo está certo. Não se aperreie. Abraão era um homem que sabia confiar. Deus dizia a Abraão, vai, e ele ia, sem saber para onde ia. O que Deus falava com Abraão, ele obedecia. E Deus disse, olha, mande ela, tire Agar da sua casa. Mande ela embora com o menino. Abraão amava Ismael. Abraão tinha consideração por Isaac. Mas Deus é maior do que Abraão. E quando Deus fala, Abraão se inclina e obedece. Por isso é o pai da fé. É o exemplo da fé. Porque fé não é eu dizer que Deus vai fazer. É eu obedecer o que Deus está me mandando fazer. Fé é obediência. Porque eu sei que Deus vai fazer. Deus vai me dar isso. E fica acreditando no que quer acreditar. Fé é obediência. Eu acredito tanto em Deus que o que Ele me diz eu faço. Isso eu mostro que eu tenho fé nele. Então Abraão despediu. Por quê? Deus disse a Abraão, embora isso pareça muito penoso aos teus olhos, não te pareça isso mal. Atende a voz de Sara. O que ela disser está certo, porque é Isaac que será a tua descendência. Mas agora também do filho da serva farei uma grande nação, porque é teu filho. Então Abraão mandou Agar ir embora, despediu ela, e isso parece ser tão terrível, mas era um chamado de Deus para Agar mudar. Agar foi viver no deserto com o menino. Mas quando Agar sai da casa de Abraão, a cabeça de Agar está cheia de medo e ansiedade. O que eu vou fazer da minha vida? Agora eu não tenho. Abraão não deu herança a Ismael. Ela saiu só com pão e água. Porque Deus havia dito a Abraão que cuidaria do menino. Então Abraão deixou na mão de Deus. Abraão não deu herança, nem saiu atrás de Agar, não mandou nenhum servo ir atrás dele. Quem vai cuidar do menino é Deus. Abraão confia. Mas Agar não tinha aprendido a confiar. Agar está cheia de ansiedade. E quando acaba a água do odre, a Bíblia diz que ela se pôs a chorar. Ela teve crise que hoje a gente chama crise de pânico, de ansiedade. Eu quero morrer, eu não quero ver o meu filho morrer. E botou o menino para lá, a gente vai agora morrer. Mas essa não foi a primeira vez que Agar esteve no deserto. Lá no capítulo 16, a Bíblia nos fala que Agar já andou pelo deserto. Quando ela engravidou, a Sara ficou ciumada e começou a maltratá-la. E a Bíblia diz que Agar fugiu para o deserto. Mas não era uma mudança que Deus queria fazer naquela hora. Era Agar, no seu desespero, resolvendo se mudar. Fugiu para o deserto. E lá no deserto, capítulo 16, versículo 7. O anjo do Senhor, versículo 7. O anjo do Senhor achou Agar junto a uma fonte de águas no deserto. E disse: Agar, serva de Sarai, para onde estás indo, mulher? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo disse: volta, porque não era a hora da mudança. Ela nem estava preparada, nem era a hora de Deus para essa mudança.
Disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei a tua descendência, de maneira que será tão numerosa que não será contada. Disse o anjo: darás à luz um filho e o chamarás de Ismael, porque o Senhor te ouviu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, será contra todos a mão dele, e habitará fronteiriço aos seus irmãos. Então ela adorou o nome do Senhor que falava com ela e disse: tu és o Deus que me vê. E aquele poço passou a se chamar Laai-roi, o Deus que me vê. Deus se revelou a ela, Deus lhe deu uma promessa e disse: volta, porque não era a hora da mudança. Mas esse filho que está gerado no seu ventre, eu o abençoarei. Ele se tornará grande, você terá muitos netos, bisnetos, tataranetos, e eles serão poderosos na terra. Agar teve uma experiência tão forte que ela disse: eu estou vendo o Deus que me vê. Ele falou comigo, o Deus com quem Abraão falava, agora tinha falado com ela. E ela volta para casa, ela se submete a Sarai, o menino nasce, tem o nome de Ismael, como o anjo havia dito, e passaram-se 15 ou 16 anos, mais ou menos. Ela está novamente no deserto, não com o menino no ventre, mas com o rapazinho com sede. E ela, ao invés de buscar as palavras de Deus sobre a vida dela, ela se encheu de ansiedade. Quando há um risco para os nossos filhos, como é difícil, né? A gente vê o filho sofrer. O desespero bateu em Agar quando viu Ismael diante dela, chorando, porque não tinha mais comida, não tinha mais água, eles estão no deserto e elas não têm o que dar ao menino. Mas quem mandou ela sair da casa de Abraão agora foi Deus. Quando a mudança é Deus quem faz, ele se responsabiliza. E agora, como nós lemos no capítulo 21, nessa segunda ida para o deserto, Agar está, porque Deus quer que ela vá para lá. Às vezes, as mudanças que Deus tem para a nossa vida parecem ser para um estágio inferior. Porque do deserto voltar para a casa de Abraão era muito bom. Mas da casa do Abraão ser expulsa para o deserto, e Deus estava nessa situação. E o que vai acontecer é que enquanto Agar está chorando e sofrendo, o anjo do Senhor novamente fala com ela: Agar, por que você está aí chorando? Deus ouviu o menino. Era para ela orar, era para ela invocar o Deus que ela viu na outra vez que ela esteve no deserto. Era para ela trazer a memória. Mas ali, Deus abriu os olhos dela e ela viu um poço. Agora o Deus que via ela era também o Deus que ouvia a ela. E tudo vai mudar no coração de Agar a partir da confiança em Deus. Você acha que foi fácil continuar com um adolescente sozinha num deserto? Não. Mas Agar mudou para poder viver a mudança do Senhor na vida dela. Ela partiu para ter agora confiança, porque o Deus que viu-a era o Deus que agora ouvia o seu choro e abriu um poço no deserto para ela. O anjo do Senhor diz: Agar, olha ali, Deus ouviu o menino chorando, olha ali o poço. E ela deu água ao menino. E o capítulo 21 diz, versículo 19:
Versículo 17. Deus ouviu a voz do menino. O anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Você já esqueceu das promessas de Deus, Agar? Não tenha medo. Não fique ansiosa. Não se preocupe. Não se preocupe, não se ocupe com o que não aconteceu, porque você está com medo que possa acontecer. Não fique ansiosa por coisa alguma, porque Deus ouviu a voz do menino. Ergue-te. Muda o coração, Agar, muda o seu coração. Levante-se agora com uma nova identidade. Levanta o rapaz, pega ele pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então, abrindo Deus os seus olhos, viu ela um poço de água. E indo até ele, encheu o odre e deu de beber ao rapaz. Versículo 20, leia comigo. E Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Que cresceu, não morreu, e se tornou flecheiro. E se tornou pai de 12 homens, e cada um dos seus filhos formaram um clã. E hoje, a descendência de Ismael são os árabes que nós conhecemos, um povo enriquecido porque aprendeu a abrir poço. Deus abriu poço para Ismael. E o poço que Deus abriu para Ismael lhe deu vida. E ele se tornou não uma nação, mas muitas nações. Porque Ismael era ainda descendência de Abraão. Mas para viver toda essa mudança, Agar precisou aprender a confiar. A não andar ansiosa por coisa alguma. Como Deus falou que faria para Ismael, Deus assim o fez. Se você quiser ler comigo ainda no capítulo 25, versículo 12, diz assim: são estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, deu à luz. Estes são os filhos de Ismael, pelos seus nomes. Segundo nasceu o nascimento, o primogênito de Ismael foi Nebaiote. Depois Quedá, Abdeel, Misbão, Mismá, Dumá, Massá. Versículo 16. Cada nome de homem. São estes os filhos de Israel, seus nomes pelas suas vilas, pelos seus acampamentos. 12 príncipes. 12 príncipes de seus povos. Eles formaram clãs que entre si depois vão crescer e se multiplicar. Até hoje, irmãos. Já ouviram falar em Maomé? Maomé é listado como descendente de Ismael, que é o nome forte do islamismo, profeta do Islã. Porque lá, na origem deles, existiu uma mãe que confiou em Deus. E porque ela confiou, ela saiu da ansiedade, do medo, do desespero, para uma confiança. Ela viu que aquela mudança trouxe vida e prosperidade, segundo a palavra de Deus. Não foi ela quem pediu a Deus para que o filho dela se tornasse um homem poderoso e seus netos fossem príncipes. Foi Deus quem disse a ela que seria assim. Se ela se erguesse, se levantasse, pegasse na mão do menino e o guiasse e confiasse no Senhor. Deus não a tirou do deserto.
Josué saiu do deserto, Agar foi levada para o deserto. E seu filho cresceu no deserto, porque o mistério não está na geografia, no ambiente, mas no Deus que está levando a gente para aquela mudança. A mudança que Deus operou para Agar teve em contrapartida uma mudança no coração de Agar. Se ela não confia em Deus, como é que você acha que ela ia morrer? Seca no deserto. Olha a diferença entre confiar a ponto de não se apavorar. Agora ela relembrou do Deus que havia, o Deus que cava poço. E poço se tornou a grande riqueza dos árabes. Não poço de águas, mas poço de petróleo. Mas foi a forma de Deus ensinar aquela mulher a confiar. Deus cavou um poço. Feche os seus olhos, irmãos, porque a coragem para obedecer precisa ser acompanhada da confiança para ter descanso no coração. Fora a ansiedade, o aperreio da alma, porque você quer resolver agora, porque você quer tudo daquele jeito. Escuta o que o Senhor tem dito, a promessa do Senhor. Ele ouve o choro, Ele vê as lágrimas, Ele vem em nosso socorro. E essa mudança que Ele faz propositalmente nas nossas vidas, até nos levando para desertos, mas Ele vai estar conosco. Amém? Então não confie nos recursos do deserto, confie no Deus conosco, porque mesmo onde não aparece recurso, Ele cava poço. Aleluia! Aleluia! O Deus que fez os céus e a terra não pode fazer um poço, não pode abrir um poço para suprir a nossa necessidade. Pode ou não? Porque diriam as nações, onde está o teu Deus? Por quê? Deus não quer isso não, irmãos. Que as pessoas fiquem perguntando, cadê o teu Deus? Mostre o seu Deus. Não é necessário isso. É ter confiança. Josué saiu do deserto para aprender a obedecer. Agar foi para o deserto para aprender a confiar. Mas eu quero falar de mais uma mudança. Talvez a mais terrível mudança que Deus orquestrou na terra. Abra sua Bíblia em João. Evangelho de João, no capítulo 1. Versículo 14. O verbo, que o versículo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Agora no versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se mudou. Deus trouxe, mandou, enviou o seu unigênito. E isso vai mudar tudo na estrutura de vida daquele que era Deus. E o que ele mudou? Vai para Filipenses, no capítulo 2. Se você acha que foi difícil essa mudança, o endereço, toda a dificuldade, e deixar a glória
para vir caminhar entre os homens. E se esvaziar para andar como um homem. Versículo 5 do capítulo 2 de Filipenses. Jesus é o homem no qual o Verbo se tornou para estar entre nós. O Verbo de Deus, que era igual a Deus, se fez carne e veio habitar entre nós. É uma mudança terrível. É uma mudança tremenda. É uma geografia totalmente diferente. Para nos ensinar, versículo 5, a termos o mesmo sentimento que houve em Cristo. Pois ele, existindo igual a Deus, diga igual. Ele não era diferente, menor, nem parecido. Ele tem a mesma essência do eterno. Ele é o Verbo que estava com Deus, existindo igual a Deus. Não se assegurou ou se apropriou da sua grandeza, da sua glória em ser Deus, mas se humilhou para que o propósito de Deus se cumprisse em Jesus. Ele teve que ter essa grande a capacidade para essa mudança. Ser humilde e se tornar um servo. Ele podia dizer: eu sou Deus, igual a Deus, e eu não aceito que a criatura me trate desse jeito. Ele podia ou não? Mas assim a mudança não teria produzido uma eterna salvação. Ele teve que mudar o coração dele, que era o mesmo e igual ao do Pai, para um coração de servo, para baixar a cabeça para os homens e sofrer pelos homens, porque era a vontade do Pai. E ele que podia, no tete a tete, falar com o Pai e dizer assim não, ele se humilhava ao Pai e dizia ao Pai: seja feita a tua vontade. Nunca exigindo os direitos de Deus. Você percebeu, lendo já os evangelhos, que mesmo quando Jesus fazia e acontecia com maravilhas, ele dizia o que aos homens? Não digam a ninguém que eu fiz isso. Ele podia se tornar um superstar, o maior influencer de todos os tempos. Ele podia ter todos os homens aos seus pés. Ele podia, eu não sou Deus, diante de Pilatos. Ele podia fazer um milagre ali diante de Pilatos. Ele podia ter feito qualquer coisa grandiosa diante daquela multidão que dizia: crucifica-o. Eu sou Deus, vocês não estão entendendo que eu vim para salvá-los. Caia fogo do céu. Ele podia, mas ele não se segurou em ser Deus. Ele fez essa mudança toda por um propósito de Deus. Não foi passeio, vir caminhar entre os homens para ter uma experiência de humanidade. Era para ser o Redentor. Então ele se esvaziou. Olha a mudança. Antes a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de
servo. Ele não era servo, ele era igual ao Pai. Não era servo do Pai, ele era igual. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas quando essa mudança era o propósito do Pai, ele sai da eternidade, ele vem entrar na nossa vida, ele vem para a humanidade, ele se esvazia. A que ponto nós vamos aprender com Jesus? A tirar um pouquinho da nossa vontade, do meu jeito, do que eu gosto, de como eu quero, de como eu estava acostumada a fazer, para aceitar as mudanças de Deus dentro dos propósitos de Deus. Uma mudança para fazer de Deus um servo. Mas não apenas um servo de Deus, tornando-se em semelhança de homens, a si mesmo se humilhou. Ninguém teria poder para humilhá-lo, mas ele se humilhou. Ele mudou o coração dele de senhor para servo e se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, na Trindade não existe obediência nem desobediência. Existia concordância. A Trindade é a mesma essência. E eles estão em concordância em tudo. Então, obedecer não fazia parte da experiência do Cristo, do Verbo. Porque obedecer é, vamos dizer assim, irmão do se esvaziar. Porque você quer uma coisa, aí quem manda diz diferente, aí você obedece porque tem juízo. Ou seja, a obediência sempre torna alguém superior a mim. Mas quando eu acho que não sou inferior àquela pessoa, eu não quero obedecer. Mas Jesus se tornou inferior no seu coração para obedecer. O apóstolo disse: sejam como Jesus. Ao invés de bater no peito e dizer: eu sou Deus, ele se humilhou a si mesmo e disse: seja feita a tua vontade. E mesmo diante dos homens, ele se humilhou aos homens. Ele permitiu que os homens o espezinhassem. Quando Pedro pega a espada para defender Jesus no Getsemane, o que foi que ele disse? Você acha que eu não podia mandar vir uma legião aí de anjos dos exércitos do meu pai para me salvarem? Não, guarda a espada. Ele se submeteu ao horror dos homens para que aquela mudança cumprisse um propósito. Imagine a cena. Os soldados romanos vêm com Judas no meio deles. Judas se aproxima de Jesus, que está com seus discípulos orando no Getsemane, beija-lhe a face. E os soldados entendem: é este que é para ser preso, é este. E Jesus disse: alto lá, eu não. Exércitos do meu pai, acudam-me. Aí desce os cavaleiros de Gabriel, de todos os anjos do Senhor, Miguel, Gabriel, porque ele é o guardador de Israel, vinha com seus exércitos, cavalos de fogo, e exterminava. E os discípulos iam
Chegou o reino de Israel agora vamos reinar, vamos acabar logo com tudo, Jesus. Seria bonita essa história, não seria? Mais bonita do que a da cruz. Mas o propósito do Pai não teria se cumprido. Não haveria uma grande salvação. Se ele por um momento segurasse o direito dele de ser Deus e se impor contra os homens, ele descumpria o propósito de Deus naquela mudança. Aí desmontava, porque ele precisava ser entregue como ovelha que vai para o matadouro, como uma oferta de Deus pelo pecado do mundo. Por que a oferta era uma ovelha? Porque a ovelha é esse animalzinho que segue, que vai sem berrar, que se entrega ao sacrifício. E ali era o Cordeiro de Deus. Ele não podia ali, mesmo que fosse legal, justo, que ele dissesse: eu sou Deus, eu criei todos vocês. Ele podia transformar todos eles em estátuas de sal. Ele podia exterminá-los com um sopro. Mas se ele não é humilde e se eleva ao que ele era, não estava errado não, ele era Deus, ele tinha todas as prerrogativas de Deus nele. Mas o propósito não se cumpriria. Ele não fez essa mudança tão tremenda sem propósito. Deus não rege mudanças na nossa vida sem um propósito, irmãos. E às vezes, o nosso orgulho, ou a nossa atitude de não querer mudar, ceder para as novas realidades do propósito de Deus, podem fazer a gente se perder na mudança. E a mudança não traz o propósito de Deus. Por isso o apóstolo Paulo está nos dizendo: veja, se vocês conseguem, se esforcem para ter este mesmo sentimento. Aceitamos a mudança? Amém. Agora vamos entender o propósito e ser humildes dentro do propósito. O propósito é o de Deus, como Deus quer, não é como eu quero, como eu devo agir, como eu devo ser, para a glória de Deus, para que esse serviço de reconciliação alcance outras vidas, alcance a minha família, alcance a minha vizinhança. O texto continua dizendo: versículo 3 e 4 do capítulo 2. Se mirando no exemplo de Jesus, nada façais por partidarismo ou vanglória. Vanglória é o orgulho próprio. Eu não faço isso, eu não aceito isso, eu não quero desse jeito. Eu. Nada faça. Mudamos. Estamos debaixo de uma nova identidade em Cristo, e há outras mudanças que podem estar correndo na sua vida. Então enfrente as mudanças cooperando com o Senhor. Não crie partidarismos, não aceite ser contra o propósito de Deus, aos que estão trabalhando pelo propósito de Deus. Ele está falando para uma igreja e ele diz: nada faça por partidarismo, nem com orgulho, mas com humildade. Leia junto comigo o finalzinho do versículo 3. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo.
Este era o sentimento de Jesus. Considerava a humanidade. E ele continua: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Vamos trocar isso em miúdos? Igreja é uma comunhão em Cristo. E aqui não tem eu gosto, eu quero. Não podemos ser igreja com eu quero desse jeito, eu gosto desse jeito, sempre foi assim. Não, irmão, não tenha cada um pensamento do que você gosta, do seu... Nós estamos aqui num propósito do Senhor. E nós temos que estar unidos no mesmo sentimento de Cristo. Cada um vai se esvaziando de um lado, do outro, e vamos nos unindo, as coisas estão mais apertadas, estão mais... Mas Deus levou H para o deserto. Mandou Jesus para a terra. Tirou a gente de um lugar largo para um lugar apertado. Quem vocês acham que teve que se adaptar mais? O que nós estamos vivendo é fichinha. Fichinha, muito pouco. Ele não nos botou num deserto, irmãos. Nós estamos aqui, daqui a pouco chega o ar-condicionado. As crianças vão ter o lugarzinho delas. Tenham paciência também. Não fica cada um rasgando o seu pedaço, mas era mais fácil, lá eu ia... Não fica puxando para você, para sua casa. É a igreja. É um caminho de mudança, então é para mudar o meu coração. Alguns hábitos que eu tinha vão mudar. Amém? Porque toda mudança, olha, tanta coisa que foi jogada fora, porque não dá mais para ser do Ministério Reconciliados com Cristo. Lá em casa tem um monte de coisa guardada, mas eu acho que na próxima vistoria ainda vai um monte de coisa que não é mais para a gente carregar. Serviu no Ministério Nova Vida, mas não serve mais agora nos Reconciliados com Cristo. Mas tem outras coisas chegando para o nosso ministério agora. Mas eu estou falando o exemplo de coisas materiais, mas tem coisas da nossa alma, irmão, que tem que ser colocado para fora. Nada façamos por partidarismo. Não tenha cada um, versículo 4, em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém? Aí entra o que é de todos, o que é possível, a hora que chega e como as coisas vão se acontecer. Não é que nós não podemos dar opinião. Podemos dar opinião, podemos fazer pergunta aos líderes, mas nós precisamos entender e aceitar, mesmo quando não é do nosso agrado. Isso é um processo na mudança, de limpeza da nossa alma. Jesus passou por isso e nos entende. Para ser a nosso Redentor, Ele teve que passar por isso, não ver o que era dele, mas pensar nos homens e se humilhar. E hoje nós estamos aqui para ver o que é de Deus, o que Deus quer a respeito dessa população à nossa volta, a respeito do nosso propósito de estar aqui, cooperando com o Senhor.